irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Como já foi dito, o mundo comemora a morte de Cristo. Só que nós sabemos que Ele morreu, porém, Ele ressuscitou e está no meio de nós aqui nessa noite. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo número 37. Gênesis, capítulo número 37, versículos número 20. Glórias a Deus. Gênesis, capítulo número 37, verso de número 20. Tenho certeza que nesta noite Deus ele vai nos despertar, fazer todo o sonho que estava perdido voltar novamente com mais e mais força. Gênesis capítulo de número 37, verso de número 20. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Assim está escrito: vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Repita isso comigo. E veremos o que será dos teus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúbens: não derramamos sangue. Lancemo nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. E isto disse para livrá-los das suas mãos. E tornou a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica. Repita isso comigo. Tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tornaram-no a lançar na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Capítulo 41, verso de número 42. Capítulo 41, verso 42. E tirou o faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E você diz amém? Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, quero pregar hoje subordinado ao tema sonhador ferido. Eu tenho certeza que nesta noite de hoje estou ministrando para muitas pessoas que deixaram os seus sonhos de lado, por um momento que passam, por dificuldades que enfrentam, por vales que entram, e acabamos esquecendo dos sonhos que um dia nós sonhamos. Acabando esquecendo daquilo que um dia Deus nos prometeu. Só que Deus, nessa tarde, ministrou ao meu coração, e aqui também, que todo sonho que um dia Ele permitiu a gente sonhar, todos eles vão ser concretizados. E para isso acontecer, eu desafio você a lembrar de todos os seus sonhos, a trazer de volta na sua memória e no seu coração, e dar na cara do diabo, dizendo que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E que todos os sonhos, sem exceção, quer seja sonhos pequenos ou grandes, sonho é sonho. Pode ser que o meu sonho para você seja pequeno, e talvez o seu sonho para mim seja pequeno, mas o seu sonho Deus vai realizar. Cutuca quem está do seu lado e diga: ouse sonhar, porque todos os seus sonhos vão ser realizados. Aleluia. Meus irmãos, quando nós observamos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Deus ele permite homens e mulheres passar situações difíceis em suas vidas, para poder lá na frente viver aquilo que ninguém nunca viveu. Você pode ver dentro da história bíblica que as pessoas que mais se destacaram na história são pessoas que mais sofreram também. O sofrimento vem entrelaçado ao seu sonho. Não tem como você realizar sonhos, não tem como você viver sonhos, sem antes você passar por um momento dificultoso em nossas vidas. Todo sonho é entrelaçado a dificuldades, e as dificuldades não vêm para poder matar os sonhos, mas vêm para te estruturar para viver os seus sonhos. Todos os sonhos que partem de você, pode ser que você se frustre algum dia, porém, todo sonho que começa no coração de Deus, e Deus ele coloca em seu coração, pode passar os céus e a terra, mas todo sonho vai ser concretizado. E nesta noite eu não quero falar de uma pessoa normal,
Eu quero falar de uma pessoa que ousou sonhar. E o sonho deste homem chamado José tocou em meu coração, não apenas hoje, mas por diversas vezes. Todas as vezes que eu penso em entregar o meu sonho ou enterrá-los, eu me lembro da história de José, este homem aonde foi até mesmo vítima de pessoas que queriam enterrar os seus sonhos, porém não foi capaz de enterrar aquilo que Deus lhe entregou, porque o homem pode até tentar enterrar os meus sonhos, só que é incapaz de enterrar os sonhos de Deus para alguém. Alguém pode olhar para você e dizer: você não vai chegar, você não vai conseguir, você não chega, você não pode. Porém, nessa noite você veio aqui para poder desbloquear a sua mente, para poder entender de uma vez por todas que quem realiza sonhos é Deus. E Deus, Ele é perito em realizar o impossível. Lucas capítulo 1, verso 37. Vai dizer que para Deus nada é impossível. Ou seja, os sonhos mais impossíveis na sua mente, para Deus é só questão de tempo. Só que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo a história deste homem. Homem é esse aonde é o filho mais novo até então, de um seu pai chamado Jacó. Jacó, não preciso aqui falar muito a respeito dele. Jacó, a palavra Jacó significa usurpador, significa enganador. Era um homem aonde nasceu das entranhas de Isaac. A Bíblia diz que Isaac era um homem que era filho de Abraão, ou seja, a descendência, a promessa que Deus fez para Abraão alcançou Jacó. Jacó, ele por mais que fosse uma pessoa que ninguém dava nada, que ninguém queria perto, Deus ele torna Jacó uma pessoa que vai ser pai de nações, vai ser pai de tribos, as 12 tribos de Israel. É dado por este homem chamado de Jacó, que mais para frente se torna Israel. Israel vai ter diversos filhos, Jacó vai ter vários filhos, só que um dos filhos que mais se identifica com ele se chama José. José, ele é parecido com Jacó pelo lado de dentro, porque Jacó, ele no momento difícil, no momento de vale, no momento de provação, no momento de fuga, porque Jacó, ele estava fugindo do seu irmão, ele para em um determinado lugar, coloca uma pedra, deita sobre uma pedra, e ao invés de reclamar da vida, Jacó, ele vai sonhar, ele vai ver uma escada que ligava da terra para o céu, e anjos subindo e descendo. Quando fala que ele estava subindo e descendo, é que os anjos não começaram a descer no momento que ele estava sonhando. Era Deus dizendo: Jacó, eu estou te dando uma visão. E que visão é essa? Eu estou dizendo para você que independente do lugar que você está, os anjos já estão do seu lado. E é por isso que você não está vendo ele descendo e subindo, mas sim subindo e descendo. Era Deus mostrando: Jacó, no pior momento da sua vida, eu estou do seu lado. No pior momento da sua existência, no momento difícil, no momento de fragilidade, no momento de choro, eu estou do seu lado. Era Deus mostrando para a igreja Shekinah, dizendo: eu te trouxe até aqui para dizer que no pior momento da sua vida, talvez você está atravessando uma crise financeira, uma crise espiritual, talvez você está olhando para si mesmo, e está dizendo: eu não aguento mais, eu não consigo mais, eu não vou chegar. Só que Deus te trouxe aqui para poder dizer para você: é nesse momento difícil que eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida. Aleluia! Então, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo esse homem que não teve culpa de sonhar. Você não pede para sonhar, você não pede para projetar. Deus coloca projetos em sua mente. É Deus quem coloca sonhos em você. E aí nós não somos culpados de Deus ter nos escolhido. Mateus capítulo 24, versículo número 12, vai dizer que muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Mateus capítulo 22, versículo 14 vai dizer isso. Então nessa noite aqui eu entendo que muitas pessoas poderiam estar aqui, só que não estão, mas você está aqui. E se você está aqui foi porque Deus escolheu e Deus determinou que você estivesse aqui nessa noite. Talvez estou pregando para você que deixou os seus sonhos de lado. Eu projetava, hoje não projeto. Eu sonhava, hoje não sonho mais.
Eu arquitetava planos para a minha vida, só que hoje eu não consigo mais. A depressão está batendo na minha porta. O vale chegou lá dentro de casa e parece que está tudo de ponta cabeça. Só que Deus me trouxe aqui para poder dizer e te relembrar que o mesmo que fez a promessa é o mesmo quem vai cumprir. E aquele que te chamou é fiel para poder cumprir toda a obra na sua vida. José, ele começa a sonhar, e os sonhos de José agora vai ser realidade, porque um dia José estava sentado na mesa, e agora ele começa a falar de um sonho que ele teve durante a noite, e a Bíblia vai dizer que ele começa a contar esse sonho, e o sonho é: eu sonhei que eu estava no trigal, colhendo trigo, malhando trigo com vocês, e nesse sonho eu vejo que os feixes de trigo se elevaram, porém o meu se elevou também, e daqui a pouco o meu ficou no meio, e o de vocês começaram a se curvar diante do meu. Todos eles começaram a se irar com José, porque em outra linguagem de sonhos ele estava dizendo para ele, estava dizendo assim: eu sonhei que um dia eu seria maior do que vocês. Eles não queriam aceitá-los, eles estavam achando que José estava dizendo aquilo porque apenas era um filho predileto de Jacó, era um filho preferido de Jacó, até que um dia José volta na mesma mesa, no mesmo cenário, nas mesmas pessoas, e começa a dizer: eu tive um outro sonho, e esse sonho é diferente dos outros. E qual que é? Eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. A Bíblia diz que o seu pai se irou e começou a dizer: ô José, você está dizendo que um dia eu e a sua mãe e os seus 11 irmãos vão se curvar diante de você, José? Você está ficando louco. Os irmãos tanto mais o odiavam pelos seus sonhos, porém a Bíblia vai dizer que Jacó razoava esse assunto dentro de si mesmo, porque Jacó ele estava entendendo que os sonhos de José não eram um sonho diferenciado, o sonho casou com o outro, era Deus dizendo: Jacó, avisa para todos que estão ao seu redor, que um dia, todos que um dia criticaram o sonho de José, vai reconhecer que José é um sonhador por volta daquilo que eu coloquei no coração dele. José não sonha porque quer, José sonha porque eu coloquei o sonho na mente dele. E a Bíblia vai dizer que os dias foram se passando, até que José agora vai ganhar um presente. Eu imagino Jacó chegando com uma caixa toda envelopada, da mesma maneira que você, quando quer surpreender a sua esposa, surpreender o seu marido, surpreender o seu filho, ou quem quer que seja, o seu namorado, às vezes você pega aquele presente, e aquele presente você toma o maior cuidado, embrulha, coloca numa caixa, e agora vai dar o presente para quem você quiser. Jacó ele faz isso, Jacó ele começa a costurar, Jacó ele começa a fazer uma túnica, e essa túnica é uma túnica de várias cores, é uma túnica diferenciada, era uma túnica onde estaria destaque, era uma túnica onde era dada para o primogênito, era uma túnica onde quem recebia honra, e Jacó ele estava costurando, estava fazendo, e eu imagino Rubens olhando para aquele feito do pai, e pensando na mente dele: essa túnica um dia vai ser minha, quando ela for concluída vai ser minha. E José ele fazendo aquilo que ele sempre fez, pastoreando as ovelhas do seu pai, juntamente com os seus irmãos, até que um dia o presente já está pronto, já está todo embrulhado. Jacó chama todo mundo na sala, reúne todo mundo, e agora começa a dizer: eu tenho um presente para alguém. E que presente é esse? Esse presente é uma túnica de várias cores, e eu vou dar para uma pessoa muito especial. Quem é essa pessoa? José estende as mãos, José abre as suas mãos, estende as suas mãos, e aquele presente que tanto demorou, porque o pai fez pelas suas próprias mãos, agora está entregue na mão de um filho esse, aonde quando recebe o presente, recebe nas suas costas um alvo. E que alvo é esse? Inveja. Recebe nas suas costas um alvo. E que alvo é esse? A fofoca, o falatório. Porque uma pessoa que recebe uma promessa, uma pessoa quando recebe destaque, recebe também muitas calúnias, muitas invejas, muitas pessoas olhando torto. E José, quando recebe aquilo, eu imagino José colocando aquela túnica de várias cores, e Rubens do outro lado arrazoando o seu coração, dizendo: essa túnica poderia ser minha. Só que uma coisa eu quero dizer aqui, destacando aquilo que Jacó imaginou. Jacó ele começa a dizer: essa túnica eu não vou dar para o filho mais velho, essa
túnica eu não vou dar apenas para o predileto, essa túnica eu vou dar para quem Deus chamou. Agora escute uma coisa, a túnica não veio antes do sonho, a túnica veio depois do sonho. Eu imagino Jacó dizendo: Senhor, essa daqui é um presente para José, para dizer que eu reconheço que o sonho que um dia ele sonhou não foi projeto humano, mas foi projeto do Senhor. Então, nessa noite, eu quero dizer para alguém: vai chegar algo na sua mão, confirmando todo o projeto que um dia foi sonhado. A Deus está dizendo: quando você sair daqui nessa noite de hoje, o presente que eu vou entregar na tua mão é a confirmação daquele projeto que um dia você sonhou. E para outras pessoas Deus está dizendo: aquilo que eu vou derramar hoje vai ser confirmação do ministério que eu tenho para você. José ganha uma túnica, e essa túnica vai trazer inveja, essa túnica vai trazer dissensões entre o seu meio, até que um dia a Bíblia vai dizer que Jacó ele começa a falar com José: José, vai até os seus irmãos e vê o que é que está acontecendo, o porquê da demora, o que é que está acontecendo, que eles estão apacentando as ovelhas. José ele pega o embornal, José pega aquela túnica, porque aonde José ia ele andava com aquela túnica. José amava a túnica, só que José entendia uma coisa: não é a túnica que me faz ser sonhador, é o Deus dos sonhos que determina quem eu sou. Então José ele colocava a túnica, porém dentro do seu coração estava carimbado com o dedo de Deus, dizendo: esse ninguém toca, esse ninguém mexe, esse ninguém mata. Até que José ele começa a chegar perto dos seus irmãos, e o projeto dos irmãos não era ser como José, era executar José. Até que a Bíblia vai dizer que os irmãos cercam José. A Bíblia diz que depois que eles cercam José, a primeira coisa que eles fazem é tirar a capa, é tirar a túnica. E isso aqui me deixou encucado, porque ele poderia muito bem jogar José com a túnica e tudo. Ele poderia muito bem jogar José dentro daquele buraco com a túnica e tudo. Só que aquilo que estava incomodando os irmãos não era a presença dele, é aquilo que José tinha. E aquilo que José tinha estava incomodando tanto que estavam querendo matar. Só que por Deus ele saber a intenção do coração, Deus levanta Rubens no meio dos inimigos para dar uma ideia. Não é para poder matar, porque nós não vamos sujar com sangue inocente, vamos ferir. A intenção das pessoas é: vamos matar. Só que a intenção de Rubens é: vamos ferir. Eu não vejo Rubens dizendo: vamos livrá-los, mas sim, vamos ferir. Em outras palavras, estava escrito dessa maneira: tem gente que não quer matar, porém quer te ver mal. Tem gente que não pode te executar, porém não te quer ver crescer. Tem muita gente que não quer ver você subindo no altar para poder louvar, para poder ministrar, para poder pregar. Porém vão ter que entender uma coisa: quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, quem preparou a escada foi Deus, quem está te fazendo subir as escadas são Deus. Então uma coisa José entendeu: aquilo que está me trazendo perseguição é a túnica. José, eu imagino ele olhando para os irmãos e dizendo: já que isso está fazendo tanta inveja, pode pegar, porque aquilo que está no meu coração é maior que aquilo que me cobre. Aquele que me guarda é maior do que aquilo que está em mim. A Bíblia vai dizer que eles jogam José dentro da cisterna. Só que a cisterna naquela época tinha barro, cisterna naquela época tinha água, cisterna naquela época tinha animais peçonhentos. Só que a Bíblia vai dizer que a cisterna que José cai é uma cisterna que está vazia. E isso não está aqui à toa. Não está mostrando que está vazia à toa. É Deus dizendo: pode até te decretarem a morte, pode até te jogar em um lugar ruim, mas esse lugar ruim já está preparado para você ficar. Mateus, que é isso? Poderia muito bem aquele lugar estava cheio, está cheio. Só que Deus estava cuidando de José nos mínimos detalhes. Antes de José cair, Deus já tinha limpado, já tinha preparado o lugar.
Agora eu imagino José dentro daquela cisterna, José dentro daquele lugar, e olhando para um lado, olhando para o outro. E a única coisa, quando você está no fundo do poço, você olha para o lado e não vê saída. Você olha para o outro e não vê saída. Você olha para trás e não vê saída. Você olha para frente e não vê saída. Você olha para baixo e não vê saída. Só que a resposta que José teve foi a mesma que João ele teve na ilha de Patmos. Quando João está na ilha de Patmos, a Bíblia vai dizer que ele olha para o lado e não tem nada. Ele olha para o outro e não tem nada. Ele olha para baixo e não tem nada. Ele olha para frente e não tem nada. Ele olha para trás e não tem nada. Só que Deus olha para João lá na ilha de Patmos e diz: ô João, olha para cima. E quando ele olha para cima, a Bíblia vai dizer que ele vê umas portas abertas. E era Deus dizendo: José, eu fechei do lado, eu fechei do outro, porém o céu continua aberto. Olha para cima no momento da dificuldade. José estava passando por um vento, José estava passando pelo fundo do poço. Só que quando isso aconteceu, José não para. José não retrocede, não tem relatos na Bíblia dizendo que José murmura. José, ele olha para cima e começa a dizer o que é que está acontecendo. E por mais que isso esteja acontecendo, eu tenho certeza que o mesmo Deus que me deu um sonho lá atrás é o mesmo Deus que vai concretizar esse sonho. Daqui a pouco ele começa a ver uma negociação, e essa negociação está acontecendo com os ismaelitas. E esses ismaelitas estão negociando com os irmãos de José, dizendo quanto é que ele vale. Ele vale tanto, ele vale 10, ele vale 15, vamos fazer o seguinte, ele vale 20 moedas, eu te dou agora, eu te dou 20 moedas. Só que a Bíblia vai dizer que uma corda começa a puxá-lo de baixo para cima, e por mais que as pessoas olhavam e estavam dizendo: estamos executando a todo o plano, todo o projeto e todo o sonho de José. Só que a Bíblia vai dizer que lá em Canaã, aonde ele estava, não tinha cargo de governador, não tinha como José crescer. É por isso que José ele vai ser levado lá para dentro do Egito, porque é dentro de terra estranha que Deus ele vai executar projetos e vai trazer de volta aquilo que estava preso dentro do coração de José lá atrás. E o que é que estava? Os sonhos que um dia ele sonhou, os projetos que um dia ele imaginou. Ele estava dizendo: já que eu cheguei no Egito, eu vou prosperar, porque o Deus que está comigo não ficou lá em Canaã, ele me acompanhou também. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega lá dentro do Egito, faz uma fila, e essa fila está cheia de escravos vindo de outros lugares, até que a Bíblia vai dizer que Potifar passa o olho e começa a observar José. E uma das coisas que ele observa é que José ele tem estrutura, ele é forte, ele é um homem de trabalho. Escute isso, acabou de descer aqui. Lá em Canaã, na terra do seu pai, José ele era desqualificado pela sua estrutura, porque para os irmãos José não era uma pessoa que produzia. Só que nos olhos de Potifar, José ele produz, José tem estrutura. Então José ele não estava em um ambiente a qual eles estavam valorizando. E é por isso que Deus ele permite José ir para um lugar onde ele vai ter valor. Por mais que seja escravo, a promessa ainda está de pé. A Bíblia vai dizer que eles pegam José, levam para dentro de casa. Ele começa como servo, ele começa como escravo, ele começa como uma pessoa aonde recebem ordens de todo mundo. Só que a Bíblia vai dizer que as mãos do Senhor estavam sobre José. E pelas mãos do Senhor está sobre José, José ele começa a crescer. José ele começa a se desenvolver. Até que um dia uma reunião é montada dentro da casa de Potifar. E a reunião ela tem o seguinte tema: vamos mudar os cargos. José, a partir de agora, toda a minha riqueza está em tuas mãos. A partir de agora, todos os meus bens estão em tuas mãos. A partir de agora, toda a minha finança está em tuas mãos. A partir de agora, quem manda na casa é você. Abaixo de mim, você lidera. E a única coisa que eu peço é: não toque na minha esposa. É só isso que eu te peço. Trato feito, trato feito. Vamos assinar o contrato. Está aqui, está assinado.
A Bíblia diz que José era uma pessoa muito formosa, muito bonita, muito elegante. Aonde ele entrava, ele se destacava, porque a presença de Deus traz também a inveja de pessoas. A presença de Deus traz a cobiça. A presença de Deus embeleza, chama atenção, atrai. E a Bíblia vai dizer que a presença de Deus que estava em José atrai olhares de pessoas que não era para atrair. Eu imagino aquela mulher olhando para Potifar e dizendo: Potifar, e agora? O que é que está acontecendo? José está governando tudo. E ele está sendo bom em tudo que faz. E a Bíblia vai dizer que ela começa a olhar para ele de forma diferente. E o olhar, tudo bem, até aí tudo bem. Quando a gente olha, tá legal, tá tudo beleza, a gente tem olho para olhar. Só que daqui a pouco foi crescendo uma cobiça dentro dela. Até que ela começa a olhar para José de uma forma diferente. Ela olha para José e o desejo aflora a pele. E ela começa a perseguir José. Só que José começa a fugir dela. A Bíblia diz que José começa a resisti-la. Era uma mulher muito bonita, porém, José ele prefere viver princípios do que arriscar ficar sem a presença de Deus. José poderia muito bem fazer aquilo. José ele poderia muito bem se deitar com ela, porém não se deitou. Voltou, se recompôs, até que um dia que a Bíblia diz que não tinha ninguém na casa. Os servos e as servas já tinham corrido. Aí a Bíblia diz que José ele estava chegando para cumprir o ofício dele. Ele chegou na casa para poder trabalhar. Ele chegou na casa para poder governar. Até que a Bíblia vai dizer que aquela mulher dá em cima dele de uma forma tão extraordinária, que agora quando ele menos espera, ele já está nos braços dela. E ele deixa a capa dele e agora sai. Mais uma vez ele perde a capa. Mais uma vez ele perde a honraria. A Bíblia diz que Potifar escuta. E naquela época, Potifar era uma pessoa que era um chefe dos eunucos. Era uma guarda do pessoal do rei. Na verdade, de Faraó. Ele poderia muito bem mandar executar. Ele poderia muito bem mandar matar. Porque além de José ser hebreu, José ele estava querendo se deitar com a sua esposa. A Bíblia vai dizer que quando isso acontece, Potifar olha para eles e começa a dizer: José, a partir de agora você vai para o cárcere. E quando José entra para dentro do cárcere, a Bíblia diz que Deus está com José. Mas espera aí, José não perdeu a capa dentro da sua casa. José não perdeu a túnica dentro da sua casa. José não perde a capa dentro da casa de Potifar. E por que é que José não perde a presença? É simples. José estava dizendo: por mais que eu perca aquilo que visível aos olhos humanos é honra, eu prefiro perder honra diante dos homens do que perder a presença de Deus. Eu prefiro guardar a presença dentro do coração do que trazer a presença e guardá-lo numa capa. Eu prefiro perder a capa que o homem dá do que perder os projetos que Deus um dia vai me dar. José está dentro do cárcere. E quando José chega dentro do cárcere, a mão do Senhor estava sobre José. E daqui a pouco o carcereiro começa a olhar para José de uma forma diferente. Ô José, a partir de agora, dentro do cárcere, você vai governar. José começa a governar. E a Bíblia diz que passam-se 2 anos. E quando José ele passa 2 anos, estou resumindo um pouquinho aqui. Quando José passa por 2 anos dentro de uma prisão, eu imagino José durante esse processo. Porque sonhar, todo mundo sonha. Agora, sustentar o sonho por um período de tempo, aí é difícil. Quantas pessoas aqui têm sonhos? Quantas pessoas aqui têm mais do que um sonho, têm projetos? Só que agora, você se encontra parado. Só que agora você se encontra preso em uma situação aonde você não quer mais sair. Talvez a depressão bateu e quis entrar. E você não está tendo força para poder mandar ela embora.
Da mesma maneira que aconteceu com José, acontece também com outros homens de Deus. Quem aqui conhece Davi da Bíblia? Eu tenho certeza que todos aqui já ouviram falar de Davi. Quem era Davi? Vamos lá. Davi era um menino que estava dentro de um pasto, pastoreando a ovelha do seu pai, recebendo desprezo dentro de casa. Só que o desprezo dentro de casa foi algo tão extraordinário que ele começou a encontrar refúgio dentro do pasto. E ele começou a amar aquilo que ele estava fazendo. O desprezo estava acontecendo dentro. Só que Deus ele estava dando refúgio fora. A Bíblia vai dizer que daqui a pouco ele começa a louvar, e o louvor de Davi impacta. O louvor de Davi marca uma história, marca uma geração. Porque teve um dia que Davi estava olhando, observando as ovelhas. Até que uma ovelha, todo mundo aqui sabe que ovelha, ou na verdade não sabe, pesquisa. Toda ovelha ela é muito medrosa. E por ser medrosa, tudo que ela vê que traz ameaça para ela, ela corre. A água parada se torna espelho. Então quando aquelas ovelhas começam a descer na água e começam a tomar, no começo está tudo legal, está tudo bonito. Só que daqui a pouco a água começa a se mexer e ela começa a voltar para trás. E Davi, olhando daquilo de longe, começa a dizer: ei, se eu tenho um pastor, você também tem. E se vocês têm um pastor, por que eu? Se vocês não estiverem aguentando tomar água, eu pego a água para vocês e trago para você tomar. E aí ele começa a escrever um dos salmos mais lindos e bonitos da Bíblia Sagrada. Ele pega a sua harpa e começa a dedilhar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essas ovelhas têm pastor, eu também tenho. Então no momento de desprezo, Davi extrai dentro do desprezo um momento onde vai marcar uma geração. A Bíblia vai dizer de um homem chamado Jefté. Quem aqui nunca escutou falar de Jefté? Quem era Jefté? Filho de uma prostituta. Prostituta essa casada com um homem que tinha uma família já. Até que Jefté ele morre. A Bíblia vai dizer, na verdade o pai de Jefté morre. E aí a Bíblia vai dizer que os irmãos dele pegam ele e mandam para fora. A Bíblia vai dizer que ele vai para Tobi, um lugar onde não tinha crescimento, um lugar onde não tinha probabilidade de uma pessoa ser fiel para sempre. E Jefté chega nesse lugar e começa a ser fiel, começa a ser uma pessoa de guerra. E agora Israel está sendo ameaçado. A Bíblia vai dizer que eis aqueles anciãos que estavam em Israel, ele vai ter que entrar em Tobi, vai procurar um homem chamado Jefté e vai implorar para Jefté voltar e livrar o povo de Israel. Quem aqui não se lembra de um homem chamado Moisés? Quem era Moisés? Moisés não tinha expectativa de vida nenhuma, porque nem a própria mãe Joquebede teve coragem de ousar a dar um nome para ele, porque ela estava olhando para a situação que estava e estava dizendo: se ele nascer ele vai morrer, se ele nascer ele vai morrer, então eu não vou dar um nome para ele, porque se eu dou um nome eu me apego a ele antes do nascimento. Quer saber de uma coisa? Eu não vou dar nome. A criança nasce e não tem nome, passa um mês e não tem nome, passa 2 meses e não tem nome, passa 3 meses e não tem nome. A Bíblia vai dizer que Joquebede pega, coloca ele no cesto, coloca no Jordão, e o Jordão vai levar para a princesa. E quando chega na princesa, a primeira coisa que ela faz é: a partir de agora será chamado de Moisés, porque é tirado das águas. E qual é a semelhança deles? Deus não honrou ninguém dentro de casa. Deus arranca de casa para honrar em um lugar onde ninguém dá nada. Percebeu isso? Percebeu que quando Deus ele quer honrar alguém, nunca vai ser no lugar do seu comodismo? Você percebeu que quando Deus ele quer honrar alguém, nunca Deus vai honrar em um lugar onde está te trazendo paralisia, aonde paralisa a sua fé, aonde você não tem mais coragem de sonhar, aonde você se acostumou com o normal. Vim para a igreja, está ótimo. Vim para a igreja e adorar na quarta, está ótimo. Vim na igreja e adorar na sexta, está ótimo. Vim na igreja e adorar no domingo, está ótimo. E aí você se pergunta: por que é que as coisas não começam a andar? É simples, é porque você se acostumou com o normal. Só que Deus não quer que você fique no normal. Deus ele quer te colocar no espiritual. E quando isso acontece, o que é que Deus usa? Deus usa as suas ferramentas.
O Sidney Almeida, em um louvor com a Valesca Maíssa, ele começa a dizer que a ferramenta de trabalho de Deus é a dor que Ele usa em nós. E Deus não desperdiça dor. Ele usa a dor para poder nos lapidar. Ele usa a dor para poder nos machucar. E depois Ele vai sarar para poder nos manter mais forte. A prova disso é que quando um homem chamado Paulo está passando por o pior momento da sua vida, ele olha para um lado, ele está acomodado. Ele olha para o outro, ele está acomodado. Ele olha para o outro lado, ele começa a dizer: eu sou Paulo. Aí daqui a pouco Deus coloca um espinho na cara de Paulo. Paulo, ele estava começando a entrar no natural, mas para não correr risco do Paulo ficar no natural, Deus permite um espinho na carne. Para quê? Para levar Paulo para o mais profundo. É por isso que Deus está olhando para você e está dizendo: eu poderia até te permitir viver aqui do jeito que está, só que com você eu quero uma forma diferenciada. Eu quero viver o espiritual com você. Eu quero fazer você viver aquilo que ninguém nunca viveu. Eu quero entregar nas tuas mãos aquilo que eu não entreguei na mão de ninguém. É por isso que está passando por prova. É por isso que o deserto chegou. Só que eu tenho uma notícia para você: não para no deserto. Não retrocede no deserto. Deserto é lugar de crescimento. O deserto que para você parece morte, Deus está usando para poder te lapidar. Então Deus levou José da casa do seu pai para dentro do Egito. E quando ele chega dentro do Egito, quando ele chega na prisão, quando ele chega naquele calabouço, José, ele olha para um lado, José, ele olha para o outro e começa a dizer: Senhor, já se passou anos já se passaram, desde que um dia eu sonhei, desde que um dia eu projetei, os sonhos que um dia o Senhor me deu, já tem anos, já tem semestres, daqui a pouco faz décadas, e agora? Eu imagino Deus olhando para ele e começando a dizer: pode ficar tranquilo, porque eu te levei para uma terra que não tem crescimento, porém eu vou tocar em alguém que pode te dar o crescimento em uma terra estranha. José, ele começa a ficar em paz, a guardar o seu coração e a confiar em Deus. Deus toca nos sonhos de um homem, o faraó daquela época. E esse homem vai ser responsável por executar uma missão muito difícil. Juntar todos os astrólogos, juntar todos os magos, juntar todos os adivinhos, trazer em sua mesa, trazer em sua presença e começar a perguntar o que é que significava o seu sonho. Um dia, Faraó estava deitado junto com a sua esposa. Eu imagino José, aquele faraó olhando e dizendo: pode dormir, dorme tranquilo, porque quem está aqui sou eu. Daqui a pouco ele pega no sono e agora começa a sonhar. E qual é o sonho dele? Ele sonha, ele estava no Rio Jordão, e daqui a pouco sai 7 vacas magras, come as 7 vacas gordas. Daqui a pouco ele é transferido para um outro sonho, e esse sonho ele vê 7 espigas cheias. Daqui a pouco surgem 7 espigas gordas e começa a comer elas. Aí daqui a pouco ele desperta, ele começa a dizer: e agora? Esse sonho está me perturbando. Poderia ser apenas mais um sonho, mas esse sonho específico está me perturbando. Ele leva para os astrólogos, ele leva para os magos, ele leva para aquelas pessoas entendidas, e ninguém sabe de nada. Alguém começa a dizer: ei, vai ser 7 reinados, 7 reis que você vai dominar, há 7 lugares que você vai chegar e vai reinar, vai ser lugares aonde você vai pisar e vai dominar. O rei não sente firmeza, até que alguém chamado, aonde não tem o nome dele, mas era o copeiro do rei, o copeiro que um dia teve na prisão, conheceu um homem que um dia ele iria se assentar no meio dele. A Bíblia vai dizer que ele começa a falar de José. José, ele estava preso, José tinha todos os motivos para negar a Deus, José tinha todos os motivos para deixar Deus de lado. Porém, quando o convite de honra chegou, a Bíblia vai dizer que ele não pensa 2 vezes, ele se achega. E quando ele se achega, Faraó olha para ele, e eu acredito que naquela época, da mesma forma que era um costume, a todo subordinado era preciso chegar até o rei e se curvar, dar glórias ao rei. José chega e é diferente, ele não se curva, ele não dá glória ao rei, porque o único rei que ele dá glória é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele chega na presença
presença de Faraó. Faraó começa a dizer: ô José, pois não, rei? Eu tive 2 sonhos. Você pode interpretar, está escrito, eu não posso, mas o Deus a qual eu sirvo, Ele pode. Então me fale, que Deus ele vai me dar graça para interpretar os seus sonhos. Ele começa a contar o sonho. E quando o sonho começa a ser contado, a Bíblia diz que José ele começa a dizer: o rei, serão 7 anos de fartura. Só que não vai ser apenas fartura. Depois desses 7 anos de fartura, vai vir 7 anos de muita miséria pela terra. O rei começa a ficar preocupado, daqui a pouco ele vem com a solução. Porque Deus não traz problema. Deus fala o que acontece e também traz a solução. Mateus, e qual é o recado de Deus para mim? O recado é esse: se você continuar da forma que você está, daqui a pouco você não vai aguentar mais se levantar da sua casa e entrar dentro da igreja, porque a morte espiritual vai te pegar. E qual é a solução? Se humilha mais um pouquinho, ore mais um pouquinho, jejue mais um pouquinho, busque mais um pouquinho, se arrasta mais um pouquinho, porque é através do mais um pouquinho que Deus ele transforma em muito. E agora, o que está acontecendo? Agora eu preciso que você interprete. Então é essa a interpretação. E o que é preciso ser feito? É preciso você nomear um governador, uma pessoa para cuidar de tudo. Uma pessoa que está disposta e que tem sabedoria para poder cuidar de tudo. Cuida, zela, prepara. Eu imagino os outros, os astrólogos, quem estava primeiro do que ele, se alegrando e dizendo: é agora que o meu cargo vem. Faraó ele pega o cedro, ele volta para o seu lugar, ele pega o cedro. Quando ele pega o cedro, ele indica para José. E ele começa a dizer: eu não posso escolher uma outra pessoa, a não ser um servo do Deus vivo. Irmão, isso aqui é incrível. Porque nós pegamos a história de José, vemos de onde José sai, vemos aonde José entra, o que José passa, o desprezo que ele tem, as afrontas que ele tem, as provas que ele tem. E aonde está José? Sendo adorador. Aí a Bíblia vai dizer que agora a honraria chegou. Ele vai para dentro do cárcere. Só que agora ele vai para dentro do cárcere agradecer o carcereiro, pegar as suas coisas e sair pela porta da frente. Porque Deus não esconde, não deixa ninguém sair da prova anônimo. Se Deus te colocou, é porque Deus ele tem honra para você. Mateus capítulo 6, verso de número 33. Mateus capítulo 6, versículo 9. E tu, quando orares, entra para dentro do quarto e ora ao seu pai. Mateus 6,6 na verdade. E ora a seu pai que está em secreto, e teu pai que vem em oculto te recompensará publicamente. Ou seja, você entra no oculto e sai honrado na frente de todo mundo. José ele entra e ninguém viu, só que quando José sai todo mundo conhecia. É isso que Deus ele quer fazer. Deus te colocou na prova e ninguém está te conhecendo na prova, ninguém está te reconhecendo na prova, ninguém está olhando para você na prova. Só que quando a prova sair, olhar para você e dizer: chegou a hora da honraria, chegou a hora de você ser honrado, chegou a hora de você sair honrado. A Bíblia vai dizer que José sai, e quando José sai, ele não está acostumado com palácio, tá? E agora, o que eu faço? Eu imagino o faraó dizendo: cuida de José, tira a barba, coloca a roupa nova, coloca a sandália nova, coloca tudo novo. Por quê? Porque as coisas velhas já se passaram. O tempo velho já se passaram, chegou coisa nova. E a Bíblia vai dizer que eles preparam José. E daqui a pouco eles vão para um palácio, para um determinado lugar onde estava todo mundo reunido. E a Bíblia vai dizer que José sobe no carro, vai até Faraó. E Faraó começa a dizer: está vendo esse homem aqui está? Ninguém mexe um dedo em todo o Egito sem a concepção dele, sem o aval dele. E para que isso seja notório, eu pego o anel que simboliza a autoridade
eu tiro da minha mão e coloco nas mãos de José. Coloco um colar novo. Coloco tudo novo, porque a partir de agora, José vai ser respeitado. Só que escute, não acabou aqui. José ele precisa ser curado. E a cura de José não era apenas quando Deus o honrou. José precisava ser curado de uma forma interna. Imagine só, José ele dormir e acordar todos os dias dizendo: meus irmãos me traíram, meus irmãos me jogaram dentro de uma cisterna e os meus irmãos me tiraram da casa do meu pai. Então Deus vai começar a tratar o coração de José. E aonde é que você vê isso? A Bíblia vai dizer que Deus dá a José 2 filhos. O primeiro se chama Manassés e o segundo se chama Efraim. Efraim significa Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Esse é o segundo. E o primeiro significa Manassés, que quer dizer Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Só que José já estava grande. Por que é que o primeiro filho não foi Efraim? Não foi dado o nome de Efraim. Deus me fez crescer. Era Deus dizendo: primeiro, antes do crescimento, eu preciso trabalhar para você perdoar. Aleluia! Não tem crescimento sem perdão. Crescimento e mágoa não andam juntos. Crescimento e raiva não andam juntos. Crescimento e rancor não andam juntos. É por isso que primeiro nessa noite eu te trouxe para você perdoar alguém que ficou lá atrás. Hoje é um dia onde é denominado de cura e libertação. Deus quer curar o seu interior. Talvez você entra aqui na igreja dizendo: ah, Deus não curou minha perna, Deus não curou minha coluna, Deus não curou o câncer, Deus não curou a depressão. Às vezes Deus está precisando curar o seu interior e você não está percebendo. Será que a raiva que você carrega com a sua mãe ainda está aí? Será que a raiva que você tem do seu pai ainda está aí? Será que a raiva que você tem da sua vizinha ainda está aí? Será que a raiva que você tem do seu filho, da sua irmã, do seu irmão ainda está aí? Deus está dizendo: eu preciso curar ele. Se coloca de pé em nome de Jesus.